Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Lá no catálogo da HBO Max tem um filme de 1997 chamado Cobaias, que foi baseado em uma peça de teatro e fala sobre um tema muito espinhoso na história dos Estados Unidos, que é a famigerada experiência patrocinada pelo governo com homens negros que não foram tratados de sífilis, né? O governo, as autoridades médicas deixaram esses homens morrerem, na maioria, de sífilis, só para ir catalogando os efeitos, o que a doença fazia nos corpos deles, mesmo quando a doença já tinha cura, né, pela penicilina, lá em 1947. Só que antes de falar mais um pouquinho, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que ele é um filme muito propício para aulas sobre ética, bioética, filosofia, né, um tal dos seus dilemas morais, porque assim, a história para fins dramáticos foi centrada no dilema de uma enfermeira. Essa enfermeira realmente foi baseada em uma enfermeira que se chamava Eunice mesmo, só que as demais personagens são assim, compostos, né? Seriam tipos. E aí, assim, em termos fílmicos, ele tem alguns pontos bastante questionáveis, mas eu acho que para fazer essas discussões de ética na ciência, de experimentos em humanos com ou sem consentimento, isso aí é um bom filme. 1 hora e 50 e poucos minutos ele poderia ser mais eficiente. E aí então é que eu vou entrar nos méritos fílmicos, tá? Que isso que importa para o meu vídeo. Então é assim, ele narrativamente começa bem legal. Esse experimento aconteceu de 1932 até 1972, né? Tem algumas fases, no começo esses homens eram tratados mesmo, depois passou a ser placebo, tal, isso você vai ver no filme. Abre em 1972, quando houve uma CPI. Então, a história que a gente vai ver são as memórias da enfermeira protagonista. Então, essa enfermeira começa na CPI e fazendo o juramento que ela tem de salvar vidas. Ela fala, assim como os médicos, eu também tenho, as nossas enfermeiras também temos, né, o nosso juramento. E essa enfermeira está prestando depoimento para a CPI em 1972. E ela é uma enfermeira negra. Então, a gente vai ter que lembrar sempre o seguinte: não é fácil julgar essa personagem porque ela foi uma mulher negra no Alabama, com todas as questões sociológicas, né, as questões sociais e psicológicas que isso implicava, né, uma autoestima provavelmente bastante danificada, um lugar na sociedade que provavelmente ninguém a ouviria, alguém que foi condicionada a aceitar o conhecimento maior dos médicos. A gente vai ter que lidar com isso, com essa mulher. Por quê? Porque ela é a enfermeira que está contando a história e que, num determinado momento, ela passa a saber que aqueles homens que ela gosta muito, tanto é que no filme original é Miss Evers Boys, os meninos da senhorita Evers, tá? Porque tem um grupo de dançarinos que ela meio que adota, aqueles homens passam a ser amigos, ela leva aqueles homens para dançar, ela é negra também, ela fala a linguagem deles, só que num determinado momento para frente ela passa a saber que ela, na verdade, não tem nada o que fazer e que aqueles homens estão sendo enganados. Um estudo patrocinado pelo governo, inclusive tem um médico branco e um médico negro, é só para ver aqueles homens morrerem. Você vai ver frases do tipo, não, a gente deixa morrer, a autópsia desses homens vai ser muito importante. Ou seja, desde sempre, num determinado momento, a vida, a cura daqueles homens não valia nada. Então, assim, para essa personagem, você faz esse monte de questionamento. O que eu acho que acontece é o seguinte: o filme, primeiro, 1 hora e 50 e poucos minutos é muita coisa para este filme, do jeito que ele está organizado. Por quê? Porque, para fins dramáticos, eles centraram na figura da enfermeira. Ok. Só que os médicos meio que se safam
disso. A gente vê o médico negro dando alguns, não, vai ser bom para nossa raça, tal. O médico branco passa a ser uma figura bem asquerosa quando você pensa o seguinte: tem uma hora que ele até ensaia passos de dança com aqueles homens, mas os deixa morrer. Só que essa narrativa, em última instância, não questiona os brancos, questiona só ou basicamente a enfermeira. E o roteiro, ele inconscientemente, entre aspas, percebe isso, porque tem uma hora na CPI, lá no final, que ela fala: olha, o governo fez isso, o governo nunca tratou a gente, e agora vocês querem jogar toda a culpa para cima de Moá, né, para cima de mim. É precisamente isso que a narrativa não deixa de fazer. Ela chama mais a atenção para os dilemas da enfermeira. Então, a gente não tem questionamentos, inclusive fora. Esse negócio aí, esse experimento aconteceu de 1932 até 72 e era uma pesquisa pública. Por que então? E os movimentos dos direitos dos negros lá nos anos 60? Eles nunca souberam dessa pesquisa, sendo que ela era pública. Ou seja, foram se empilhando uma série de questões para mim. E aí eles fazem um romance dela com a personagem do Lawrence Fishburne, não por acaso um dos produtores executivos do filme. Ah, eu não quero casar com você, não sei o que. E eu falava, mas isso não é tão importante para esta história. O que vocês estão fazendo? Vocês estão tirando o foco de algumas pessoas que deveriam ser questionadas. Então, eu achei um filme legal, mas eu achei que ele meio que morde e assopra para algumas pessoas. Aí você vai ter que ver quem são essas pessoas, em termos sociais, em termos étnicos, que o filme não botou na parede, mas escolheu meio que colocar esta mulher que era, dentro dessa cadeia social, um dos links, um dos elos mais fracos. Ela era uma mulher negra no Alabama, nos anos 30, gente, 40, 50, 60. Então, imagine, para ela era o máximo aquele emprego, andar de carro, a gente sempre tem que tentar fazer isso. Né? E é essa mulher que é meio que colocada só sob o microscópio. Tá? E é claro, eles fazem um bom serviço humanizando aqueles pacientes, aqueles negócio do passo de dança, só que assim, toda hora aparecia isso, aparecia aqueles romances, o romance dela com o Lawrence Fishburne, que eu falava, tá, esses pedaços eu já entendi isso, esses caras são dançarinos e não sei o quê, mas e aí, como que é essa relação com os ativistas negros? Como que é essa relação com esse médico branco? Né? Então eu achei que faltou um pouco de profundidade. É um filme legal para ter discussões, gerar discussões a partir de ética, bioética e tal, mas não é um dos grandes telefilmes da HBO, que costuma fazer grandes telefilmes, né? Por quê? Porque ele não metralha ou não questiona tudo que ele precisaria questionar, tá? Ficaria precisando uma minissérie ou um outro filme, que eu não sei se existe, em que mais coisas desse caso fossem problematizadas. A HBO tem roteiristas bons o suficiente para fazer esse tipo de coisa, tá? Mas não fez em 1997. Tchau.